E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast do Música Pra Ver, o espaço em que o musicapavê.com ganha o formato áudio. Eu sou André Felipe de Medeiros, criador e editor do Música Pra Ver, e trago aqui uma coletânea, uma coleção de matérias com pessoas muito interessantes sobre liberdade criativa e sobre as novidades que esses artistas e bandas têm apresentado. Liberdade criativa é uma espécie de marca registrada do Música Pra Ver desde quando começou em 2010, porque nós fazemos muita questão de não olhar para gêneros, não olhar para estilos específicos ou nichos de mercado ou número de popularidade ou quaisquer tipos de catalogações que vão cercear a nossa crítica. Nós queremos olhar para a música com o que está acontecendo hoje. E é por isso que aqui, neste episódio, para além desse tema, você vai encontrar músicos de diferentes vertentes e até diferentes idades e tempos de carreira, não é? Antes de começar a primeira matéria aqui, eu quero já te avisar que todos os músicos, os discos, clipes citados aqui ao longo dos próximos minutos estão listados na página deste episódio, na aba podcast do musicapavê.com. E te convido também a seguir o Música Pra Ver na plataforma em que você está escutando esse podcast nesse momento. Este aqui é o último episódio do ano, enquanto o episódio regular. Mas em dezembro vai acontecer um especial bem bacana por aqui que você não vai querer perder. Bom, dando início então às matérias desta edição do podcast, eu quero contar para vocês sobre Da Parte, uma banda que já faz parte ali do Música Pra Ver, do nosso catálogo de entrevistados há um tempo. É um pessoal de Minas Gerais muito bacana, que acaba de lançar o seu álbum Fuga Doce. Faz um tempinho que eu bati um papo com Juliana Varenga e o João Ferreira lá no musicapavê.com e a gente falou muito sobre a liberdade com que a Da Parte cria em estilos muito diferentes. E esse disco vem para argumentar aquilo que eles estavam me contando já há alguns meses. O single principal, Você Gosta Dela, mostra uma Da Parte festiva, super pop, e outros momentos do álbum trazem uma banda bastante introspectiva, com humores bastante diferentes. Enfim, o João Ferreira vai contar mais pra gente sobre tudo isso a partir de agora. João, que legal poder falar contigo em nome da Parte, que é uma banda que, assim, com Fuga Doce, eu imagino que tá comunicando o que é o tema desse episódio, que é liberdade criativa. Quando eu vi o clipe ali, Você Gosta Dela, eu falei, realmente, liberdade criativa é o sobrenome da Parte hoje em dia, né? Conta pra gente, como é que você vê a importância disso no trabalho da banda? Fala, André, beleza, cara? Bicho, obrigado mais uma vez pelo convite aí, obrigado por estar mais uma vez cobrindo a Da Parte nesse lançamento que é tão importante para nós. E, cara, o Fuga Doce é um projeto que a gente está trabalhando nele já faz 2 anos. Assim, na verdade, até um pouquinho mais. Assim, a gente começou a conceptualizar ele, assim, foi no meio de 2019. Nossa ideia era a gente já tinha 70% das composições compostas no mês de 2019 e a gente estava pensando em lançar no início de 2020, tipo ali para abril, maio. E começamos a gravar então aí lá em setembro, outubro, talvez até um pouquinho antes, acho que agosto a gente já estava gravando em 2019. E passamos por vários momentos assim no nosso processo. No início a gente já tinha algumas músicas, igual eu falei, tipo Você Gosta Dela, já tinha Carnaval, já tinha Até Queria Eu, acho que já existia, Aiá também a gente já estava meio que terminando de compor. Então a gente tinha essas músicas em mente, assim, com uma ideia na cabeça, a gente queria fazer um processo para cada uma delas, seguindo uma linha X. Aí começamos a trazer outras músicas que não tinham tão a ver com o estilo delas, igual Calma, Pescador, Acrobata, que são um pouco mais tristes, assim, e a gente falou, cara, vamos juntar elas todas num disco, e vamos fazer, e vamos abraçar essa ideia de ser um disco bem montanha-russa, bem agridoce, bem ambivalente, que traga essa ideia de dançar chorando. Era meio que esse o conceito. E a gente, então, juntou esses dois moods e começou a criar esse conceito do Fuga Doce, né? Essa coisa que, ao mesmo tempo, ela é desesperada, ela tem essa urgência da fuga, e, ao mesmo tempo, ela tem essa sutileza e leveza, e a gente quis botar esse nome aí, Fuga Doce. E isso lá em 2019. Só que aí o que aconteceu, né? O que todo mundo viu e ninguém mais aguenta de falar disso. O que será que aconteceu? Que é a pandemia que deixou a gente travadão, não pudemos sair de casa, não quisemos lançar também, porque a gente achou que não tinha nada a ver aquele momento, a gente não sabia quanto que ia voltar show.
A gente falou assim, não, galera, vamos esperar então até agosto, que até agosto vai estar de boa. Chegou agosto, pior do que o início do ano. Não, dezembro pro Natal ali vai estar ok, com certeza. Porra nenhuma, e foi indo assim, empurrando com a barriga. Não com a barriga, não, porque a gente não tinha o trem pronto, nem porque a gente não queria fazer. Muito antes, pelo contrário. Mas chegamos em 2021, com a vacina, né? Com uma previsão um pouquinho mais clara de como que as coisas iam voltar, e decidimos lançar no fim do ano, quando a gente viu que realmente o plano de vacinação, graças a alguns aí que lutaram contra a vacinação, né? A gente viu que o plano de vacinação ia demorar um pouquinho mais para acontecer. Então, falamos, vamos jogar isso para o fim do ano, lá para outubro, novembro, que vai ser mais assertivo. E dessa vez a gente acertou, realmente agora, em novembro, a gente já pode dizer que já estamos conseguindo voltar a fazer apresentações, já temos uma ideia para 2022 começar a fazer show, mas nesse meio tempo muita coisa aconteceu, cara. A gente mudou arranjo de música, teve música que a gente começou do zero de novo, porque a gente mudou de ideia, sacou? Então foi bem... A criatividade falou mais ali. Tinha música que a gente achou que a gente poderia extrair um suco mais fresco dela, se a gente fizesse, saca? Não é que o suco de antes estava ruim, mas passou tanto tempo que azedou. E a gente resolveu fazer de novo, espremer laranja de novo, e aconteceu de ficar bem gostoso aí. O Você Gosta Dela foi uma música que a gente fez do zero, terminamos ela faz, sei lá, uns 4 meses. O clipe também a gente terminou fazendo 2, 3 meses. Não, mas faz 2 meses que a gente terminou o clipe. A gente terminou faltando 2 semanas para o disco ser lançado, a gente fechou a versão final dela, porque a gente tinha uma versão, ela foi uma das primeiras a fazer, a gente fez ela lá em 2019, e mudamos tudo, mudamos de cabeça, ela era um trem bem mais balada, a gente falou, não, cara, vou fazer um negócio mais de boa, ela é uma música das mais de boa do disco, Mondo Makings of Convenience, com baixão, assim, enfim, foi uma luta, foi uma bagunça, mas no fim ficamos bem satisfeitos com o disco, do jeito que ele tá, para o mundo aí, disponível em todas as plataformas já. Maravilha. E essa liberdade, então, de poder mudar os arranjos, de poder começar alguma coisa do zero, o quanto a da parte valoriza ter essa liberdade? Valorizar, a gente valoriza muito, até demais, eu diria. Porque às vezes a gente fica são 5 cabeças ali, né? 5 caras pensando muito nas músicas, e sempre vai ter um que acha que esse pontinho aqui podia ser mais assim, outro podia ser mais assado, e aí a gente vai tentando sempre chegar num ajuste final que todo mundo goste bastante. Mas tem música que rola umas divergências criativas assim, e acaba que a solução é ir para uma terceira opção, assim. A gente vai lá e regrava algumas coisas mesmo, leva para o estúdio de novo e fala, tá, beleza, vamos então levar para o estúdio ver se resolve essa parte aqui da voz, ou então essa parte da letra a gente podia mudar para tal, o arranjo assim. Então, a gente tenta ao máximo fazer o que faça mais sentido para traduzir o que nós 5 queremos para aquela faixa, para aquela música, para aquele disco. E eu acho que é uma das coisas mais legais que tem, entrar no estúdio com uma ideia na cabeça e sair com um disco na mão, assim. E estamos conseguindo fazer isso. Mas às vezes a gente se bagunça, a gente fica com muita ideia doidona demais e dá murro na ponta de faca às vezes. Mas faz parte, né? A gente aprende muito no estúdio. Com certeza. E por falar em 5 cabeças trabalhando ao mesmo tempo e por aprender muito no estúdio, vocês trouxeram produtores super diferentes entre si para trabalhar nesse disco, né? E eu sei que eu tô insistindo na tecla, mas isso é o tipo de coisa que para mim comunica a liberdade com que vocês querem trabalhar. Poder trazer alguém tanto mais experiente no rap, quanto trazer gente que faz um som mais parecido com o que a gente já conhecia da parte antes, né? Sim, foi um momento de transição, por isso que a gente chamou esse tanto de gente. Tinha música que conversava mais com o Charles, que é o nosso primeiro disco, que a gente lançou em 2018, e a gente chamou o Renato Cipriano, né, que foi o produtor, o único produtor no primeiro disco. A gente chamou ele para produzir mais da metade desse segundo disco. Ele produziu várias coisas que a gente queria fazer essa mescla de uma produção parecida com a do Charles, mas também trazer elementos novos. A gente trouxe, por exemplo, o Tibério, o Peixoto, que são mais do pop, o Tibério é mais do rap, igual você falou. A gente queria trazer uma coisa um pouco mais pista, mais dançante, mais jovem, assim, mais galera mesmo, para algumas faixas. Trouxemos esses 2 produtores que são fodas. E também tinha música que a gente queria experimentar mesmo outras sonoridades, mais setentistas, sessentistas, igual foi o caso de Acrobata, que foi o Renato, mas a gente foi no estúdio que a gente nunca tinha ido, que é o New Doors Vintage Keys aqui em Belo Horizonte. E para Pescador e Carnaval a gente trabalhou com o Léo Marques. No caso de Pescador ele produziu a faixa, no caso de Carnaval ele mixou.
mas ele trouxe várias sonoridades. Ele trouxe a sonoridade dele, assim, que é uma coisa que a gente já sempre quis mexer com, que ele produz uma banda chamada Moons aqui de Belo Horizonte, que é bem cabulosa, assim, que a gente curte muito a sonoridade. Conhecemos muito bem no Música Pra Ver a banda Moons, inclusive. Pois é, o Moons. O Moons, cara, um fato pouco conhecido do Moons, que o baixista do Moons, o Bernard Bauer, é meu primo de primeiro grau. Não acredito. E nós almoçamos junto domingo, às vezes, na casa da minha avó, quando agora pode, né? Vacinado e tal. Mas e o Moons é uma banda que eu sempre admirei. O Bernardo é um cara que eu sempre admirei, assim, desde quando eu comecei a tocar. Ele é exatamente 10 anos mais velho que eu. Então agora eu tô com 23, ele com 33. E quando ele tinha uns 18 ali, 20, e eu tinha tipo 8, 10, foi quando eu comecei a tocar, quando ele começou a meio que mostrar pra família, assim, mais coisas, e fazer mais show, assim, e lançar os primeiros discos dele, assim, CDs. Eu lembro disso e eu ficava, caralho, eu quero fazer isso também. Mas enfim, voltando. Senão vamos indo pra frente e nunca volto. Chamamos produtores que a gente achou que cada faixa tinha uma cara, bicho. A gente achou assim, esse disco vai ser mesmo, vamos em vez de tentar pasteurizar tudo e fazer uma mortadela com todas essas carnes, não, vamos fazer vários pratos diferentes, sacou? Isso aqui vai ser o nosso peixe. E, pô, os acompanhamentos do peixe, a gente tem que chamar um cara que sabe fazer ali, usar uma pimenta diferente, usar um negócio diferente. Beleza, esse aqui vai ser nossa massa. Vamos chamar um cara que manja de lasanha para fazer, porra, a massa do molho cabuloso. Esse aqui vai ser o nosso bife a cavalo. Então tem que chamar alguém que entende de bife a cavalo. Sacou? A gente quis fazer um cardápio bem variado mesmo, para o disco ter essa variedade, cara, de você poder consumir ele em vários momentos. Tem música para você ouvir no carro, tem música para você ouvir na balada, tem música para você ouvir em casa. E a gente falou, cara, a galera tem a nossa geração, né, os 20 e poucos anos aí de hoje, tem tanto pouca paciência para ouvir um disco inteiro, que se a gente fizer uma miscelânea assim, mais diversificada, com uma gama maior de músicas, talvez a gente pegue mais a galera. E a gente está notando isso que, pô, várias músicas do disco pegaram a galera de jeitos diferentes, em momentos diferentes, e a gente ficou muito feliz com isso. Sim, mas olha só, João, tem uma coisa aí que é muito delicada, assim, né? Que é você conseguir fazer isso de uma maneira que seja ordenada e não de uma maneira que seja também você abusar da sua liberdade e virar o caos. E eu trago aqui, então, até para exemplificar isso, uma frase que você me disse em junho, quando a gente conversou, falando sobre o Charles, o primeiro disco. Você falou que o Charles nasceu de uma bagunça. Que era mais ainda. Mais bagunça ainda. Mas era uma bagunça muito pouco organizada, o Charles. A gente não sabia o que a gente estava fazendo. E por acaso deu certo, assim, sabe? No caso do Charles, por acaso deu certo. Mas a gente aprendeu muito com o Charles por causa disso. No Charles era uma bagunça, assim, cada um chegava com uma ideia, cada um chegava com uma música, e a gente botou tudo na mão do produtor só e falou, vamos fazer esse negócio rolar. Só que aí, tipo, cada música ficou com uma cara muito diferente uma da outra. Nesse disco, a gente resolveu fazer... A gente pegou, tipo assim, uma veia de composição mais próxima. Tipo, todas as canções conversam, os temas das letras. Eu e o Ju só que cantamos, então só tem 2 vozes, no outro tem 4. E a gente também compôs um formato de canção mais parecido. Tipo assim, as canções, elas conversam mais. Então, a gente percebeu que a base da canção sendo parecida, a produção pode ser diferente, que ainda assim você vai conversar. E aí a gente conseguiu fazer uma coisa mais homogênea e abraçou ainda assim essa característica nossa, que é essa diversidade, saca? Então a gente tem músicas que são igual Calma. É uma música que ela é mais lenta, ela é mais melancólica e introspectiva, e você tem Você Gosta Dela, que é o oposto. Mas as duas músicas, elas têm esse tema, que é tipo o início da vida adulta, essa mesma atmosfera, esse mesmo universo, saca? E eu canto, no caso das duas, eu canto uma parte, em Calma eu canto ela toda, e Você Gosta Dela eu canto o refrão, então você já tem o mesmo time de voz, você já remete uma coisa a outra. O Charles era uma bagunça completa, nesse a gente compôs com mais cabeça, tipo assim, vamos fazer um disco que ele é dançar chorando, músicas alegres com letras tristes, e músicas tristes com letras alegres. Então acho que essa é a unidade do Fuga Doce, mesmo ele sendo esse stand de prato, igual eu falei, todos têm uma assinatura, saca? O empratamento é mais parecido. Sim. Dito tudo isso... Para ficar na metáfora. Perfeito. Dito tudo isso, como que é, então, montar repertório de show quando você tem 2 discos com tanta coisa diferente neles? A gente monta o show pensando no mood da galera, assim, igual uma entrevista que eu já vi do Tarantino, ele fala isso, cara, que ele gosta de cinema, a instituição cinema, o lugar cinema, por causa disso, cara. Porque quando você está no cinema, você tem a completa atenção de quem está ali assistindo, e você vai meio que hipnotizar, até em termos da psicologia mesmo, o cinema, o filme é quase que uma hipnose, assim mesmo.
você chora, tipo, você tá vendo uma tela, você tá vendo uma coisa que na sua vida, você chora, você ri, você fica com medo, você fica assustado. Isso nada mais é do que hipnose, né, cara? Você se extrair da sua experiência individual a ponto de ter resposta fisiológica para aquilo que você está consumindo. E o show a gente pensa mais ou menos assim, a gente vai tentar hipnotizar o pessoal nesse sentido sutil, de as pessoas estão, você está conseguindo comprar a atenção das pessoas ali, elas não estão no story o tempo todo, elas estão ali para vibrar, para curtir, para ficar com o braço para cima e cantar junto com você. Então vamos guiar essas pessoas nessa hipnose, saca? A ideia do nosso show é mais ou menos essa. Vamos começar chutando a porta, vamos ter umas músicas que todo mundo vai cantar, aí depois que a gente já pegou um pouco de entusiasmo a galera cansou, não consegue mais cantar tanto porque tem que respirar uma hora e tá pulando. Vamos botar uma coisa mais calma, para a pessoa recuperar o fôlego. Beleza, joga um negócio um pouquinho mais para baixo. Aí depois mostra uma ali que a galera não conhece tanto. Aí mostra uma mais lentinha que a galera vai cantar e vai filmar. E acaba essa, já começa com uma mais de cima de novo. Aí vai, traz para cima, já recuperou o fôlego, já voltou. O batimento cardíaco ali já volta. Pá, 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 show. Depois desce um pouquinho e depois termina lá em cima de novo. Sabe? A gente tenta fazer essa dinâmica. Então tem música que é mais para cima, música que é mais para baixo. Tem música que a gente sabe que a galera vai cantar mais, que é mais conhecida, que é mais queridinha da galera. Tem música que a gente sabe que é menos, mas a gente gosta porque todas as músicas que a gente lançou a gente gosta. Então a gente bota lá também para mostrar. Às vezes uma pessoa vai conhecer no show, isso é muito legal. E a gente vai nesse balanço, músicas conhecidas, música menos. Música mais alegre, música mais triste. Vai nesse balanço pro show não ficar sempre lá em cima e você cansa e preciso tomar um ar, cansei desse show. E nem para ficar também só aquela melancolia, vou chorar, quero ir embora, sabe? Vai nessas duas ondas. Talvez você conheça a Maria Nala de seus vídeos no YouTube, talvez você conheça ela da apresentação no MTV Miau desse ano, ou talvez você tenha ouvido ela cantar durante o velório do nosso grande Paulo Gustavo, onde ela foi convidada a fazer homenagem a ele. Mas agora você vai conhecer a Maria por trás das suas músicas, com um artista que está pensando no que cantar, em como fazer e em como trilhar uma carreira que começa agora, mas já começa com tudo. A propósito, Maria tem apenas 15 anos e, com 2 singles lançados, se tem alguém que merece ser chamado de promissora, vou dizer que é ela, viu? Maria, que loucura, né? Como as coisas têm acontecido com você na sua carreira. E você fez uma estreia, assim, de muito respeito, muita gente conheceu você pelo MTV Miau, cantando Sem Tempo. Isso faz 2 meses, apenas. Deixa eu te perguntar, nesse tempo, o que você, conversando com as pessoas, ouvindo os comentários, ouvindo Pablo Vittar comentar sua música, o que você já aprendeu sobre o seu som? Olha, eu aprendi muito. Primeiramente, essa música ela fala muito do que eu vivo, né? E ela não é uma música que eu escrevi, mas eu me identifiquei muito com ela quando eu estava escolhendo. Então, eu acho que o que eu recebi do pessoal é que eles pegaram muito o que eu quis dizer, muito o que eu quis falar na música, e eles entenderam que esse é o estilo que eu sempre cantei, porque desde quando eu comecei na internet, eu sempre cantei com uma pegada mais melancólica. Então, foi isso que eu entendi muito, que a galera viu, e eu fiquei feliz que a galera entendeu. E gostou. Sim, e aí Karma é o seu segundo single, e as duas músicas, elas têm o mesmo espírito, porque é você cantando e tal, mas elas trazem vibes bastante diferentes também, né? Sim, com certeza. A Karma, ela é a música, a gente fala que é a música de trabalho, ela é a música mais pop do meu álbum, porque eu quero seguir com uma música RB. O álbum, ele tá bem diversificado, assim, mas a Karma é a mais diferente de todas, ela é uma pegada mais pop, e foi diferente até para mim mesma gravar uma música com essa pegada, porque foi muito bom também. Eu aprendi muito com o Pablo Bispo, essa parte de criação, sabe? A parte de criar a letra e essa batida, essa diferença toda foi muito incrível. Pô, que legal. E vem cá, como é que você sabe sobre o que você quer cantar? Você comentou essa pegada melancólica. Como é que você vê as composições de outros artistas, no caso de Sem Tempo, ou na hora que você vai fazer as suas letras? Como é que você sabe o que você quer cantar? Eu acho que vem muito das referências que eu sempre escutei, né? Os cantores, porque eu cresci ouvindo RB. Então, eu acho que por ser apegada, e eu acho que eu me identifico muito com esse estilo, mais do que com pop, eu escolhi esse estilo, porque eu também sou apaixonada, então não tem nem o que falar. Sim. É mais pelas referências de cantores e porque eles fizeram parte, assim, da minha carreira, então
essa escolha. Tipo quais? Quais cantores? Tem o Usher, tem a Beyoncé, tem a Whitney, a Aretha Franklin. Tem outros brasileiros também, que agora eu também tô aprendendo, já tô ficando viciada, que eu tô começando a escutar bastante. Antes eu escutava, mas agora eu tô escutando mais, que é o Djavan. Nossa, tem vários. Sim, muito legal isso. E vem cá, eu fico pensando, né? Quando a gente conversa sobre liberdade criativa com os artistas, de vez em quando, eu não sei se é uma conversa que você tem ou que você já participou, assim, mas de vez em quando os artistas falam que eles preferem criar com liberdade até certo ponto. Às vezes faz bem para sua criatividade você colocar alguns limites. E quando eu fiquei pensando nesse discurso para conversar com você, eu me toquei que esse discurso muitas vezes parece muito papo de pai e mãe quando você é adolescente, sabe? De que você precisa de limites ou que você precisa de um direcionamento. Conta aí, Maria, você no seu trampo artístico, você acha que você se dá melhor sendo mais direcionada ou com grande liberdade? Eu prefiro ser direcionada porque até porque eu sou muito nova e eu gosto muito de aprender e também seguir as dicas das pessoas, porque eu não sou muito boa assim para escrever música. Então, esse lado desse processo de criação, né? Esse processo de criação, eu prefiro que tenha ajuda da galera que sabe, e eu tive a sorte de conhecer pessoas grandes nesse meio, então eu prefiro muito que tenha essas pessoas me direcionando. Até para aprender mais, porque no futuro, né? É verdade. Eu perguntei, a gente abriu, né, nossa conversa aqui, perguntando nesses últimos 2 meses o que você aprendeu sobre o seu som. Mas eu quero te perguntar também agora, nesses últimos 2 meses, quem você conheceu através do seu som? Por exemplo, naquele vídeo que tem tanta gente bacana falando de você, sabe? Sim! Nossa, esse vídeo incrível. A galera da Sony que fez essa surpresa para mim. E são pessoas que eu nunca imaginei que tipo, eu chegaria a conversar, chegaria a ver o meu trabalho. Eu fiquei super feliz com isso. Uma das principais foi a Larissa Manoela, a Glória Groove, que são pessoas que já me seguiam, mas eu não fazia ideia de que ia ver o meu trabalho. Eu fiquei super feliz mesmo. E foi muito legal essa ligação. A ligação dos artistas, assim, foi tipo, uma pessoa postava e outra artista via, e isso foi acontecendo muito rápido no meu perfil. É até engraçado para falar, de tão rápido, de tão, sabe, foi um atrás do outro, foi uma surpresa muito grande para mim. Até hoje não acredito, assim. Que legal. Mas e essa questão de você estar ouvindo novos sons a partir do seu trabalho com música? Eu quero te perguntar isso também porque, como você falou, né? Trabalhando com o Pablo Bispo, ele vai te mostrando umas outras coisas diferentes que você pode incorporar na sua criação e tal. E eu sei que quando a gente vai trabalhar num disco, muitas vezes a gente sai do estúdio com novos favoritos na nossa playlist, né? Foi seu caso? Foi, olha, conversando com o Pablo Bispo, quando a gente escrevia as músicas, ele falou, Maria, a gente vai colocar a sua identidade aqui com as referências que você quer. E eu já falei as minhas referências, mas também eu conheci muitos artistas legais que eles me mostraram lá e deram a ideia de colocar na música. Tipo, eu comecei a ouvir mais a Doja Cat, a Ariana Grande eu já ouvia, mas outras músicas, assim, que eu comecei a ficar viciada. E até mesmo as pessoas que trabalham com o Pablo Bispo, que tem a mesma pegada de música que eu vi que a Ana K, ela é incrível. Ela faz exatamente a mesma pegada o estilo que eu gosto. Então eu comecei a ficar apaixonada por ela. Quem eu conheci também, a Kine, são pessoas incríveis, assim, que tem as músicas com as mesmas referências. Sim, e aí, com essas pessoas, então, que tem as mesmas referências que você, tem a ligação até do próprio Pablo, né? E também com a questão do pop de Karma, né? Que você se desafiou para fazer algo mais pop, ficou super legal e tal. Sim. Você tem sentido, tem percebido que a tua música faz parte de uma cena, de um cenário, de um momento da música brasileira? Sim, eu tô vendo que tem uma galera que tá falando muito, agora eu tô ouvindo as pessoas falar princesa do pop, eu tô ficando muito feliz com isso, e não foi 100% a intenção de entrar pro pop, mas eu já entrando pro pop, então vem sim essa ideia na cabeça, e é bom, até para me direcionar também no que eu posso fazer no trabalho, tipo, fazer uma música pop, mas com a pegada RB também, sabe? Total, com certeza. Apoio muito essa ideia, inclusive. Acho que é um pop muito, muito empolgante. Curto bastante. É mais love song, né? Que as pessoas falam aqui. Mas eu adoraria fazer um trabalho assim, com essa pegada.
Legal demais. E vem cá, aquela pergunta que não pode faltar, né? Com quem você ainda quer trabalhar? Com quem eu quero trabalhar? Olha, eu quero... Tem tanta gente de vários estilos, assim, musicais, porque eu escuto de tudo. Eu falo que um dos mais diferentes que eu faria um featzão seria com o Péricles ou com a Marvela, que é mais pro pagode. A Glória Groove, que também tem as mesmas referências que eu, inclusive eu vi uma entrevista dela falando que escutava os mesmos cantores que eu, então eu adoraria fazer um featzão com ela. Quem mais? Nossa, são vários. A Pablo, tem muitos cantores assim que eu faria um feat. Olá, ouvintes do podcast do Música Pra Ver. Eu sou o Nuno Nunes e no programa de hoje a gente está falando sobre liberdade criativa. Eu vou receber aqui uma banda que com certeza tem bastante criatividade e explora ela de uma forma bastante livre. A gente já vai falar melhor sobre isso. Antes, deixa eu apresentar ele para vocês. Eu estou aqui com a banda Pluma. Eles são de São Paulo e acabaram de lançar o segundo EP da banda, o EP Revisitar. Ele foi lançado agora em 12 de novembro desse ano de 2021. São 5 faixas, tem uma introdução ali e mais 4 músicas. Deixa eu apresentar para vocês quem está aqui comigo é o Lucas Teixeira, que comanda as baquetas. E aí, Lucas, tudo bom? Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal, eu sou o Lucas, eu comando as baquetas. Esse é o cara. E o Guilherme Cunha, que é o baixista. E aí, Guilherme? E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem. Para a gente começar a nossa conversa, então, a primeira pergunta que eu podia fazer para vocês, que seria a pergunta mais óbvia, seria que vocês me dissessem qual que é o estilo da banda de vocês. Mas essa pergunta a gente sabe que ela já é bem óbvia, já é bem manjada. Eu vou poupar vocês disso, né? Eu quero que vocês me digam, nesse EP, quais os estilos que vocês colocaram ali dentro. De onde vêm as referências do som que vocês fizeram nesse EP Revisitar? Eu acho que a gente acaba bebendo muito do que na gringa eles chamam do Alternative R&B, saca? Aí, esse acho que é a maior de influência na sonoridade. Mas, no geral, eu acho que tem referência um pouco de tudo, cara. Porque a gente tem pontos em comum entre nós 4, de referências, mas, ao mesmo tempo, tem pontos bem distantes, saca? Seja pop, seja um disco, seja neo soul, seja música brasileira. Então, se fosse para ser uma resposta rápida, eu acho que seria essa mesmo. Eu acho que a cada matéria que sai sobre a Pluma, eu aprendo mais sobre como as pessoas veem a gente. Acho que a última falou muito sobre como a banda tem muita influência de jazz e bastante progressividade de ritmo e arranjos, mas a voz da Masso avisa muito as músicas, assim, sabe? Então, acho que a Pluma tem muito dessas. A gente experimenta muito no lado instrumental, com bastante timbre de synths diferentes, com grooves meio quebradões, bastante groove baixo de bateria, que vem dessa influência também da neo soul, do jazz, do alternative R&B, mas a Má traz um lado mais suave, mais delicado, mais MPB, que as duas coisas juntas acabam formando um pouco a identidade da Pluma. Então, acho que é um pouco isso. Não, legal. Realmente, quando a gente fala sobre referências, né, não tem como citar uma coisa só, sempre é uma mistura de muitas coisas para formar algo único, né? E é uma coisa que eu percebi bem nesse EP, que como vocês conseguem misturar até dentro da mesma música, estilos diferentes, que é uma coisa boa, na minha visão. E uma coisa que eu tenho muita curiosidade para saber sobre música é como que elas são feitas, como que é o processo para criar ela, né? A gente está falando aqui sobre liberdade criativa e esse EP ele tem uma característica, ele foi feito durante a pandemia, né, inteiramente, me corrija se eu estiver errado. Mas eu queria saber de vocês como que é o processo criativo da banda para criar as músicas e se de alguma forma, por ele ter sido feito durante a pandemia, isso afetou ou modificou o processo criativo. Eu acho que no caso da produção em pandemia, uma coisa que a gente estava falando, inclusive, esses dias, é sobre o quanto a gente não captou muitas opiniões externas sobre o nosso som, porque a gente não fez muitos shows, a gente não conversou com a galera muito pessoalmente, a gente não colava em rolês e trocava ideia, e, consequentemente, a gente foi fazer o segundo EP um pouco cego nesse sentido, um pouco restrito às opiniões de internet, aos comentários e às interações digitais, do que necessariamente aqueles momentos que você vai conversar com uma pessoa, ela vai falar sobre o seu trabalho, vocês vão conversar bastante, trocar opiniões negativas e positivas. Então, acho que a gente foi para um segundo EP com uma falta, entre aspas, dessa maturidade, que é você meio que mostrar seu trabalho para o mundo e receber todas as críticas possíveis em relação àquilo, sabe?
o que acaba tendo lados negativos e positivos em relação a isso, né? Às vezes também o fato de você não receber tantas opiniões faz com que você não se restrita tanto a um certo padrão de se fazer música, né? Com certeza. Pegando já um gancho nisso que você está falando, Lucas, sobre fazer show, sobre ser uma banda que começou ali a produzir mais durante a pandemia, tem uma curiosidade que é que a Pluma, ela vai entrar numa das categorias de bandas que começaram a fazer show depois, né, que parou a pandemia, a gente já sabe que vai mudar muito a dinâmica de como são as coisas, né. E eu queria fazer essa pergunta justamente sobre como que é começar a fazer show agora, depois que parou tudo e depois que mudou, e se as músicas de vocês que são feitas nessa espécie de jams, assim, no estúdio, e vocês passam bastante tempo fazendo elas no estúdio, se isso de alguma forma tocá-las ao vivo muda a dinâmica ou de alguma forma dificulta a parte dessa liberdade criativa de um som que tem bastante produção, tem bastante sample, bastantes elementos, se para tocá-las ao vivo, vocês veem como de alguma maneira faz com que vocês tenham que mudar a forma como elas foram feitas em estúdio, se isso é um problema ou não? Cara, total. Rola uma grande adaptação, assim, é uma coisa que a gente está descobrindo ainda, né? A gente fez um show pós-pandemia, que foi, consequentemente, o nosso primeiro show oficial. Então, e ligando um pouco sobre a produção da pandemia, rola muito da gente ficar com a música muito tempo no computador e criando muito e esticando as coisas e cortando os áudios e adicionando muita coisa. Então, a gente tem usado bastante a SPD do Lucas. Algumas músicas a gente tem que fazer meio que no clique, soltando samples, outros a gente consegue uma maior liberdade. É uma coisa, acho que a gente vai se adaptando, porque o show tem essa diferença, mas de alguma forma a gente quer entregar também o que tá no EP, saca? Tem muita gente que segue a gente, que ouve a gente, que nunca ouviu a gente ao vivo, sabe? Que nem sabe se é realmente a gente que faz aquele som. Então tem essa preocupação, mas é mais isso, tentar jogar essa parte toda de síntese, de samples, pra gente conseguir entregar ela no show junto com a banda tocando, junto com a parte tocada mesmo. E acho que é um processo que a gente ainda tá descobrindo também, experimentando, tentando coisas diferentes. Maravilha. Eu queria então voltar um pouco para a parte sobre o lançamento do EP de vocês e a produção deles. Ele tem uma das músicas que foi composta pelo Pedro Martins, que é da banda Grilo, que, para o ouvinte que também não está muito familiarizado, é uma banda onde o Teixeira, que está falando com a gente, também toca. Então, eu queria perguntar para vocês, como que foi trabalhar com alguém que é, de certa forma, de fora da banda, né? E a faixa que ele trabalhou, que é a Revisitar, ela acabou dando nome pro EP também. E a minha pergunta é, se tem alguém de fora, e aí eu já vou pedir perdão pelo trocadilho, mas se ter alguém de fora fez com que vocês tivessem que revisitar o processo criativo de vocês. Eu acho que essa é a parada, realmente o que a gente está mais fazendo nesse momento, inclusive. Depois de ter lançado o primeiro EP, e de estar em contato assim com uma galera, por conta muito do selo também, e acho que nosso som ele acaba chegando numa galera que é mais ligada à arte, à música, do que necessariamente a um público geral, então, consequentemente, acho que a gente acabou chamando muita atenção de outros artistas, inclusive artistas que a gente gosta bastante. Então, a gente está exatamente nesse momento, assim, fazendo muita colaboração, fazendo muito feat, descobrindo muito novas maneiras de se produzir e de gravar, e isso é muito legal, assim, tipo, é uma troca bem interessante. Desde a galera mais alternativa mesmo, que é mais do nosso nicho, que talvez tenha um pensamento mais parecido com o nosso, até uma galera mais do pop, de uma cena diferente, as próprias meninas da Clara e Sofia, que a gente fez 2 feats numa live session, que normalmente você não pensaria numa banda alternativa de jazz fazendo feat com uma dupla de pop, mas foi super legal, e conhecer todo o processo criativo delas também foi super bacana. Então, acho que a gente acabou se perdendo tanto no nosso processo de produção, que a gente quis também conhecer outras pessoas e como elas fazem isso e de alguma maneira internalizar pra gente. E acho que no caso do Pedrão, ele é uma pessoa muito próxima da gente, né? Tipo, além de um grupo de bandas que existem no Camboya, a gente também é um grupo de amigos, a gente viaja junto, todo mundo é muito parceiro, então foi muito natural, assim, esse feat, e acho que é uma música que fala muito, que resumiu muito o nosso sentimento sobre todo esse momento, sobre essa parada de
querer se revisitar no momento que a gente não aguenta mais se revisitar, sabe? Que a gente não aguenta mais olhar para dentro por conta de pandemia e tal. Então casou muito bem, assim. Uma coisa legal que o Pedrão fez também foi engraçado isso agora que você falou, porque ele realmente trouxe uma canção que virou meio que um conceito geral. Às vezes a gente tá muito na fritação de tocar, de arranjar, de produzir, que a gente não pensa durante o processo, sabe? Às vezes o conceito tá lá, mas a gente não tá elaborando tanto sobre ele. Óbvio que rola essa preocupação em algum momento, mas foi muito doido isso que o Pedro conseguiu trazer. E ele é um puta compositor, a gente trabalhando com composição, acho que a gente arranjou a música, a canção em um dia, sabe? Esse lado assim que a gente descobriu da banda também foi legal. Inclusive foi um processo que a gente fez com o João Marcos Vargas. Não sei se a galera que tá ouvindo já ouviu, mas convido a ouvir, porque foi um processo parecido. A gente tinha composições, uma carreira solo dele, um projeto solo, que a Pluma arranjou. Inclusive, uma das músicas também do projeto é uma música do Pedro, que também ficou super linda, assim, foi super legal da gente arranjar, foi um processo meio fácil até, sabe? A música já tava lá, a gente foi tirando as coisas, então foi bem legal esse processo, a gente tá gostando. Maravilha. Bom, a gente já está chegando aqui no fim da nossa conversa e para fechar eu queria também puxar um gancho da última resposta que vocês deram sobre o lançamento ser feito pelo selo que vocês estão, que é o selo Rocambole, né? E isso também inclui ali outros artistas que vocês citaram já, como o próprio Grilo, como, bom, Jingle Bells, alguns outros artistas. E é justamente sobre isso, sobre estar fazendo música dentro desse cenário onde você não está sozinho, você está com mais artistas. Se isso de alguma forma deixa vocês sentem que isso traz mais liberdade, estar no meio com essas pessoas, ou de alguma maneira, por ter um selo envolvido, por ter toda essa questão de lançamento, vocês precisam de alguma forma reduzir essa liberdade que vocês têm? Como que vocês se sentem junto com esse pessoal? Eu acho que possibilidades infinitas. Quanto mais pessoas você tá, mais possibilidades se tornam infinitas, assim. Nesse sentido, a gente gosta muito de compartilhar, de coletivizar muito nossos processos criativos com a galera também que faz parte do selo. Tanto artistas, como galera do marketing, como a galera do design, todo mundo tá muito numa pira e, de alguma maneira, estabelece muita conexão com aquilo que a gente está fazendo. Então, a liberdade criativa com certeza aumenta e acho que é uma forma também de renovar os signos da banda, assim, sabe? Renovar as nossas referências, renovar nossas relações. Sempre tem muita coisa nova, sempre tem gente chegando com coisa nova e isso é muito legal, assim. E acho que o fato também da gente estar num selo que não é uma gravadora, que não está atrelado diretamente a uma gravadora, a uma major, é uma escolha nossa que a gente tem de colocar nossa liberdade criativa em primeiro lugar em relação a planejamento, marketing, grana e tamanho, sabe? E, de certa maneira, estar numa estrutura dentro de um mercado independente já é uma forma de você garantir que você vai fazer aquilo que você gosta em primeiro lugar, né, e depois você vai pensar em todas as questões burocráticas e executivas. Bom, pessoal, a gente chegou no fim da nossa entrevista. Eu queria lembrar aos nossos ouvintes que todos os links que a gente falou, as músicas, eles vão estar lá disponíveis no site do Música Pra Ver. Então, se você quiser conhecer mais sobre o trabalho, eu super recomendo. Eu queria agradecer aqui o Lucas e o Gui por essa conversa com a gente super bacana. A gente vai ficando por aqui e você continua ouvindo o podcast do Música Pra Ver. Até mais, tchau! Chico acabou de lançar seu álbum Pomares, uma obra sobre os ciclos da vida, incluindo uma música que ele fez para sua mãe, nossa eterna Cássia Eller. Nesta semana, o Chico se apresenta em São Paulo no Estúdio SP, uma casa que acabou de reabrir, uma casa, assim, que faz jus ao sentido de lar que esse nome traz, não é? Porque é um lugar que já abrigou muito da música paulistana e também brasileira como um todo. E começa agora uma sobrevida, com 1 ano de atividade em São Paulo, no mesmo prédio de sempre, na Rua Augusta. O show dele é na sexta-feira, dia 26, e um dia antes, o Música Pra Ver comanda a discotecagem na mesma noite que Tuyo faz show. Não posso convidar ninguém, porque desta vez os ingressos já estão esgotados. Mas fica aí com o papo com o Chico e corre que ainda dá para comprar ingressos para vê-lo sexta-feira.
Chico, quero começar esse papo dando continuidade ao papo que a turma estava trazendo agora, né? Falando sobre os shows que estão acontecendo nesse momento. Olha só, você fez um show no Circo Voador, tá fazendo nessa semana um show no Estúdio SP, 2 palcos históricos aqui do Brasil. E aí, qual que é a sensação de poder voltar a subir no palco? É bom demais, assim, é um momento que eu estava esperando há muito tempo, né, porque foram 2 anos, assim, sem tocar direito, fazendo pequenos shows, bem pequenos mesmo, e poder voltar aqui no circo, né, porque é um lugar que eu frequento, né, há muito tempo e tal. Isso é emocionante, é legal. O Estúdio SP eu não conheço ainda, né, porque ele estava fechado, né, há muito tempo, mas emocionante também, maneiro. Vai ser, você vai adorar, te garanto isso. Mas olha só, quando você estava produzindo o Pomares, você já estava ali imaginando como é que ele seria ao vivo? Não, então, não estava pensando como seria no show, porque o Pomares é um disco sem banda, né? Uhum. Ele não tem uma banda fixa e tal, a gente não sabia exatamente como é que seria a formação. E foi uma coisa que surgiu agora, depois que lançou o disco, a gente começou a pensar em como é que poderia transpor aqueles... Transpor não, né? Mas como é que poderia fazer de uma maneira que desse certo ao vivo e sem cordas, sem sanfona, né? Porque a banda, ela é uma banda bem clássica nesse sentido, porque é teclado, guitarra, baixo, eu toco violão às vezes e bateria e percussão. Né? Uhum. E a gente teve esse não sei, eu ia falar desafio, mas não é tanto um desafio, porque é uma parte gostosa, né? Mas essa parada de poder mudar as versões do disco para poder fazer de uma maneira que ela funcionasse ao vivo com banda. E deu certo, cara, deu certo. Legal. Maravilha. Não, tenho certeza. Ouvindo o disco, ele impressiona, assim, né? Como ele vem de um lugar muito orgânico mesmo, assim. Ele tem um lugar intimista, muito sensível. Muitas músicas não tem percussão, né? Muitas músicas não tem bateria. E eu fiquei curioso, assim, pensando, como é que você soube a cara que ele ia ter? Quando, né, você soube como é que esse disco seria? Cara, foi bastante de acordo com o processo das coisas, assim, as músicas foram surgindo e a gente ia discutindo mais ou menos a questão de instrumentação e tal, o que a gente queria de arranjo, e foi ficando bem com essa cara mesmo, até por uma questão das letras, né, ele é como você falou, ele é bem intimista, ele é uma coisa bem, eu não diria que é para dentro, porque ele não é hermético nesse sentido, assim, ele não é fechado em si mesmo, mas ele fala de questões muito pessoais e talvez por isso universais. Não sei se isso faz tanto sentido. Total. Mas isso, sei, foi durante esse processo mesmo. As músicas foram surgindo, a gente foi discutindo o que a gente queria e foi tendo essas ideias e tal. Inclusive, soltou na mão do Luiz Brasil, jogou para ele 2 músicas para ele fazer o arranjo, que foi Pomares e Abacateiro e tal. Uhum. E foi isso. Como não tinha uma banda fixa, a gente teve essa liberdade de também pirar um pouco no que queria usar, sabe? Eu nunca tinha gravado com cordas antes, assim, nunca tinha feito uma coisa com arranjo. E foi legal, deu certo, assim, fez bem pro disco, no final das contas. Sim. Fez bem pro disco, Vamos dar um passinho para trás, então, né? Eu perguntei quando que você soube a cara que ele ia ter, e você falou que conforme você ia trabalhando nas músicas, essa cara ia se revelando. E quando é que você soube, então, que era a hora de falar dessas questões que são tão pessoais e universais ao mesmo tempo que você comentou, né? Quando é que você soube o tema que ele teria? Então, isso, na verdade, isso aí não é necessariamente pensado, porque isso é uma coisa bem recorrente. Uhum. Tem sido na minha escrita. Mas o meu disco com o João Mantuano, ele fala bastante disso também. O meu disco é outra pegada, né? Mais rock and roll, ele é mais ácido, até mais irônico, assim, mais brincante, talvez. Mas, de alguma maneira, são os mesmos temas. Mas não é algo que eu tenha pensado anteriormente, assim. Foi, não sei, tem a ver talvez com a fase da minha vida, assim, que eu tenho escrito muito, tenho falado muito sobre isso, tem sido bastante recorrente. Mas não foi pensado, esse vai ser o tema que eu quero trabalhar. Uhum. Foi uma coisa que a gente conseguiu, a gente foi conectando de acordo com o que já tinha, essa coisa. Você não decidiu, você descobriu o tema, né? Exatamente. Perfeito. Entendi super. E vem cá, quando eu ouço esse disco também, diferente de muitas pessoas da sua geração, eu não percebo nele uma intencionalidade
de eu quero dialogar com a música de hoje, eu quero dialogar necessariamente com o contemporâneo. Eu vejo ele dialogando com a música brasileira popular das últimas décadas no geral, né? Mas é sempre contemporâneo isso, né? Concordo. De alguma maneira. Isso é sempre contemporâneo. Conta mais. Mas não, é porque você tem razão. Diferente desse trabalho, por exemplo, com o João, a gente tinha essa intenção de fazer alguma coisa. Porque eu não quero me desdizer, mas uma coisa mais contemporânea, não que não seja esse trabalho de agora, mas a gente estava com um cuidado maior, uma preocupação maior em usar elementos que são de agora, trazer um pouco mais de som digital para dentro do trabalho, trazer um pouco mais de programação, de looping. E não foi uma preocupação nesse disco, a gente quis fazer uma coisa realmente mais crua, realmente mais... acho que é essa definição mesmo, mais crua. Ele é muito calcado no violão, né? Exato. Que flerta muito com folk, assim, apesar de não ser propriamente folk, né? Enfim, eu acho que porque o disco é bem uma amálgama, ele passeia, né, desde da música regional até a canção mesmo. Aí tem música como Demanda também, que já é uma coisa um pouco mais mineira. Tem o Sei Que Isso Não É Engraçado, que também é uma... Sei lá, eu não saberia te explicar. Eu acho que isso talvez seja um trunfo. Ótimo, excelente, melhor ainda. É interessante, né? Mas às vezes as entrevistas que eu mais gosto são as que não tem tanta resposta. Então, gostei. Mas, Chico, tenta me responder essa próxima aqui, então. Você comentou do disco com o João, você também tem trabalho com o Fran lançado. E em que momento você decide ou descobre, voltando àquela questão, né? Se o que você vai fazer é solo ou em parceria? Cara, eu nunca tive essa dúvida, porque para mim sempre foi parceria. Eu nunca quis fazer nada solo. Nunca quis mesmo, nunca tive essa vontade. Inclusive, para fazer esse trabalho agora, isso foi uma das questões que eu tive, porque eu sou acostumado com esse trabalho mais em conjunto, de banda mesmo, de ensaiar, de todo mundo dar pitaco no arranjo, de todo mundo realmente criar a música, né? E agora foi um processo um pouco diferente, que é bem gostoso também. E, cara, não sei, isso foi mais... Não sei... Putz, eu também não vou saber responder, cara, porque eu estaria mentindo se eu falasse que não era uma vontade minha fazer um disco solo. Mas eu vou estar mentindo também se eu falar que eu acertei isso assim tão de boa. Porque é isso, são 10 anos de bandas, né? Tocando com amigos, assim, e tal. E... Cara, isso foi mais uma pilha do Ivan. E eu vou te falar, ele é solo só no nome, tá? Porque é o Pedro Fonseca e o Ivan Cavazza produzindo comigo. E assim, produzindo mesmo, sabe? Dando a ideia de arranjo e tal. Mas aí, quando a gente vai chegar a concluir o arranjo, a gente joga para alguém. Isso já é uma coisa que eu não estava muito acostumado a abrir mão, assim. Então, tanto sobre um trabalho. Mas, cara, ele é solo só no nome, porque o disco é eu, o Ivan e Pedro. Bom, se eu não preciso apresentar Otto, a nossa matéria de capa, para ninguém, eu posso ter a alegria de comunicar uma grande novidade dele. Seu primeiro livro, Meu Livro Vermelho, que compila e edita diversas publicações que o músico fez no Instagram ao longo dos anos. Nossa conversa, é claro, é sobre o lançamento e também sobre liberdade criativa, afinal, ele, enquanto músico, enquanto pintor, enquanto agora escritor, é um grande ícone do que é você poder se expressar da forma que bem entender. Otto, eu posso falar isso de poucos músicos, mas eu lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi uma música sua. Foi Bob, em 98, eu era moleque, e eu lembro de ouvir falar, caramba, esse lance aqui é diferente, eu estou diante de algo novo. E eu queria começar o papo hoje contigo relembrando, mais de 20 anos atrás, para te perguntar, você tinha essa noção na época que o que estava na tua frente era de fato algo novo, algo fresco? Cara, eu tinha noção porque o disco foi feito em Pro Tools. Eu tinha noção que pouca gente sabia o que estava acontecendo. Foi o primeiro Pro Tools, eu acho, do Brasil. Foi de Antônio Pinto e de Apollo 9, então foi no de Apollo. E eu estava sabendo que eu tinha alguma coisa muito nova para soltar, assim, eu tinha meu jeito, meu estilo, que eu poderia ser mais assertivo, assim, ou seja, fazer a minha própria coisa. Eu tinha noção que eu sempre me abri para as coisas, assim,
que a arte na minha vida sempre foi um fator muito de abrir o coração sabe? E eu tinha uma coragem que fazia com que eu sabia que meu disco não tinha parecido, não. Até por Apolo mesmo. Quando eu vi, eu disse, caralho, que estamos fazendo nisso? Mas eu já vinha. Eu comecei esse disco, cara, foi Camilo Rocha que me mandou. Camilo Rocha, que é DJ, chegou para mim e fez, olha, cara, me viu tocando pandeiro, aí fez, faz a música eletrônica do Brasil. Ele falou nesse termo. E eu disse, cara, eu vou fazer, eu vou me abrir. Depois o Alex Antunes me apresentou para a Apolo, eu disse, cara, vamos nessa, eu não tinha banda. É um disco muito, muito experimental, no sentido de, sabe, para mim, para Apolo, sei lá, essa troca o pandeiro daquela época, hoje é meu garage band, para você ver como as coisas são. O canicule já é feito em garage band. Mas eu só me abri, cara, eu sabia que tinha alguma coisa ali que eu tinha que deixar acontecer, que não dependia só de mim, não era. Eu só tinha que aceitar a realidade. Eu não tinha banda, já tinha saído da Nação, já tinha saído, quer dizer, saído não, mandato da Nação, do Mundo Livre. Eu disse, cara, eu só vou me abrir a quem quer trabalhar comigo, é desse jeito. É música eletrônica, eu gostava, achava legal, mas eu sabia que não tinha parecido assim. Foi a primeira vez que eu cantei, foi no estúdio. As músicas foi feita a primeira vez cantada no estúdio, o resto era tudo no pandeiro aqui. Gravei e fui para o palco, a primeira vez que se tocou também. Então é um ineditismo muito grande nesse sentido. Pois é, e você já entrou aí um pouco no assunto que eu ia trazer agora, que é justamente você já vinha de um currículo de inovação, porque aquela cena do Recife nos anos 90, caramba, mudou a música brasileira para sempre, né? Então eu quero fazer meio que a mesma pergunta para você, mas ali no centro dessa tempestade, você tinha noção, você conseguia, e muito jovem também, como você era, né? Você já conseguia perceber o tamanho daquilo? Cara, o Chico e o Fred são dois ídolos, assim. Eu sabia que a gente tava jogando muito pesado, assim, até pelos ritmos, assim. Eu conheci Fred, eu tinha vindo de Paris, fui para o Rio, voltei para Recife, cruzei com o Chico numa campanha do PT, que eu fiz, que era Humberto Costa, chamei eles para gravarem. Eu sabia que tinha uma porrada muito grande da Nação, assim, era um maracatu com guitarra, que eu dizia, porra, a gente está fazendo, sabe, era os anos 90, eu acho, começo desses anos 90, eu já via que os caras não estavam para brincadeira, aí eu vim sentir, eu sabia já da potência, sabe, do Recife, como cultural, como berço, como música. Só de ritmos temos 11 ritmos catalogados. Agora, depois da eletrônica, eu acho que vai dar mais. É verdade. Mas, assim, sabia que tinha essa vontade da gente de mudar, essa juventude pernambucana, sabe? Um estado cheio de cultura, um estado cheio de sabe? Um estado embasado na história brasileira, sabe, cheio de escritores, cheio de cantores, Gonzaga, Alceu, uma porrada de gente, cheio de poeta. E nossa geração veio para isso. A gente já veio. Eu vim de Paris, já peguei os caras, Fred, falando em caranguejos com cérebro, sabe, com movimento, com Mabuse, Dolores e o Tinho faziam os nossos cartazes, os nossos flyers. Era uma turma muito rica nesse sentido, assim. Eu senti também que a gente estava jogando, sabe? Eu senti que estava no meu caminho. Eu senti que ali caberia a minha cabeça tranquilo, que a gente poderia endoidar juntos, ali todo mundo endoidar no sentido musical, endoidar no sentido de colocar a cidade para pulsar. E realmente Recife foi um cenário de muitas coisas bonitas naquela época, não só com música, com cinema, com todas as artes, as plásticas, assim. A galera começou a pirar, todo mundo num momento só. Assim, as grandes mesas, pô, já vi mesa com Canibal, Siba, Fred, Chico, porra, Mabuse, Renato Hélio, uma galera, Lírio, Paulo Caldas, sabe? Todo mundo assim, na mesma noite, assim, cinema, arte, assim, pulsando lá em Recife. E eu acho que foi fundamental. Hoje, um cara, para ser músico de Recife, para fazer arte, a gente deu
uma segurada, assim, a gente deu uma chegada no tempo, a gente puxou para as novas gerações uma contemporaneidade, entendeu? Mesmo que, sabe, hoje é mais fácil você comprar uma guitarra em Recife, sair tocando, seu pai vai dizer, pô, tem os caras aí, ele tá certo, meu filho não vai escapar dessa. Ó, a terra de Fred, de Otto, Siba. Então, eu acho que a gente deu essa germinada lá muito grande. Verdade. E hoje a gente vê, sabe, isso em cinema e tudo. Acho que Recife, o pernambucano, não só Pernambuco, eu falo como uma região, sabe? Eu falo como Nordeste, essa coisa pode ser ampliada bem mais, não era só a gente que estava lá, não. Tinha Paraíba, tinha o Ceará, tinha tanto que a gente tá vendo isso hoje. Assim. Tinha todo um movimento circular nesse país muito grande. Perfeito. Que hoje, com a tecnologia, aumentou, quer dizer, hoje ficou mais fácil eu ser amigo de Felipe Cordeiro, de seu Manuel, sabe? Trocar música, de chegar para o cara lá do Pará e dizer, ó, seu Manuel, faça essa guitarra aí. Aí o cara vai lá para o Rio Grande do Sul, Educar, manda aí uns beats aí. Eu acho que isso daí é que favoreceu. É o Deus digital, quando eu falo. Maravilhoso. Otto, vem cá, tem uma história sobre você que eu nunca esqueço, assim. Sempre que teu nome surge na mesa, eu lembro do Miranda, saudosíssimo Miranda, conversando de uma vez, tá com você no estúdio, eu acho que era uma gravação do Mundo Livre, né, que ele tava produzindo com vocês, e você, muito agitado, com pandeiro e tal, e ele falava, Otto, vai fazer a sua música, ele contando isso, que ele falava, Otto, vai fazer a sua música, que aqui você tá fazendo bagunça, e eu fico pensando que esse espírito, essa força criativa que você tem, ela é muito palpável, né? E eu queria perguntar pra você como é que você canaliza isso, como é que você dosa isso, porque eu penso que você tem uma força criativa dentro também da liberdade que você tem de criar, às vezes pode ser até um tanto caótico, às vezes pode até ser um tanto contraprodutivo. Como é que você lida com tudo isso? Cara, se eu for dizer para você, caótico é o mundo, assim, eu venho produzindo na minha vida o tempo todo, é porque é difícil mesmo você trazer suas ideias, é difícil demais, assim. O caótico, eu posso dizer que o caótico estava mais na minha empolgação e na minha vivacidade, sabe, de querer as coisas com muita coisa, do que eu vejo hoje, quando eu vejo minha vida. Eu fiz meus discos, eu conceituei todos, eu trouxe inovação, eu acho, talvez, eu ajudei a construir isso, mesmo nas dificuldades assim. Hoje eu posso dizer que eu escrevo, que eu pinto, que eu gero a minha própria vida. Eu acho que mas o caótico talvez fosse só a juventude, cara. A juventude, qual é a juventude que não é caótica? Só aquele menino velho que já nasceu com aquilo. Agora eu era maloqueiro, cara. Maloqueiro é caótico, assim, até um certo ponto. Tem outro que ele vai ter que gerar sua própria energia. E isso é o mais difícil. Aí as pessoas precisam de outro. E quando você... Eu sempre soube disso, assim, que eu sabia que, pronto, minha música, a turma dizia, pô, isso é inocência, eu não sei nem o que é isso. Esse cara tá falando coisa por coisa. Eu já estou no meu 6º disco, tenho um público que me entende completamente. E assim, eu continuei, a experiência me deu mais, eu posso explicar até melhor as coisas hoje do que antes. Mas eu acho que o caótico, primeiro é no país, o caótico é inovar, sabe? Quando você inova, é o grito, o caótico está no grito, está na coisa. Mas hoje eu vejo que com caótico, com caos e tudo, eu consegui, quer dizer, eu consigo ainda expor assim minhas, sabe? Expor minha arte, eu consigo expressar minha arte, eu consigo conversar, eu consigo escrever. É porque o começo, cara, se você for ver, a gente tinha que se matar, a gente tinha que correr atrás de muitas coisas. A gente eu sou pernambucano, eu sou nordestino. Assim, às vezes tinha que ser no empurrão mesmo, sabe? Porque se não fosse, a porta estaria fechada até hoje. Então, eu acho que esses empurrões que eu dei no sistema faz com que ele diga que é caótico, mas eu acho que não. Abre na força para poder pregar a ideia, para poder mostrar, sabe? Às vezes você tem que isso. Uma vez, eu sempre falava isso, nunca mais eu falei. A turma me pediu assim, eu cheguei um dia assim, trouxe assim, olha a cobra, olha o pau com sangue. Eu digo, matei uma cobra. Aí a turma faz, porra, Otto,
matar uma cobra, tudo bem, mas cadê a cobra? Eu cheguei um dia com o pau e com a cobra, matei ela aqui. Eu disse, mas e aí? E hoje, cara, hoje eu tenho que chegar com a cobra viva, mas eu chego, eu vou ter que matar na frente das pessoas. Talvez seja, sabe, o caótico é que as pessoas talvez não queriam vir. Acho que às vezes não queriam entender. Às vezes o ser humano é muito dentro das regras. Quando você vê uma pessoa fugindo a isso, aí você a melhor palavra para dizer é o seu caótico, é o cara que está, sabe? Eu acho que eu atropelei muitas palavras porque eu precisava muito jogar essas palavras. Então era para sair 5 palavras, eu tinha que sair com 10 para poder arrombar a porta e tentar entrar. E a turma não entendia muito que eram 10 palavras em vez de 3. Sim. Com uma eu podia entrar, eu jogava 10 ali. Tô brincando, mas caótico eu sou, no final eu sou. Bom demais, mas Otto, você começou a responder o que eu ia te perguntar agora também, assim, que eu fico pensando, eu fico tentando entender, tentando desvendar do lado de cá, vendo essa obra, né? A gente te conhece primeiramente como músico, mas como você mesmo acabou de dizer, a tua arte escapa para várias áreas e até para você mesmo enquanto pessoa, enquanto artista. Eu acho tão bonito saber que você tem tatuagens de todos os seus discos, por exemplo, sabe? Alguns, só falta 2. Então olha eu te cobrando aqui de coisas que você não fez ainda. Samba pra burro, sem querer. Tem Onomatopeia, tem Sem Gravidade, Cono Black. Eu vou botar o Canicule vai entrar. Eu achei que tinha do Samba 111 também. O The Moon também. The Moon, desculpa, The Moon. Confundi os nomes, perdão. Só não tem o Samba pra burro. Tá, a gente vai arrumar essa. Mas o que eu ia falar era se... O que eu ia te perguntar, na verdade, né? É se você se expressa dessa forma, com tanta liberdade, sem pensar em um único meio também, mas na linguagem que tiver ali para você se expressar. Isso é uma resposta à liberdade? É uma coisa que você aceita, então, fazer? Ou uma necessidade sua de expressão? Cara, é necessidade minha... É minha vida, quer dizer, a pintura entrou porque a música acabou. Eu digo, cara, eu gosto de pintar, sempre gostei de pintar, nunca tinha exposto. Então eu digo, cara, o momento é agora. Eu comecei a pintar antes da pandemia, eu comecei a comprar. A pintura para mim era uma coisa assim, era um escape ali, um escape. Eu escapava ali quando eu estava muito, sabe, a vida estava meio no tráfego, sabe, na embuteiagem, no engarrafamento assim, mental. Eu sempre ia para a pintura para escapar um pouco dessa ansiedade do dia, do trabalho, da vida. Então, antes da pandemia, eu comecei. De repente, veio a pandemia. E eu digo, cara, eu não vou me desfazer agora, não, dos quadros, das coisas que eu pinto. Eu vou começar a colocar lá no meu Instagram, no Onomatopeia. E comecei a colocar, e a galera começou a perguntar, e aí, vai vender, vai fazer alguma coisa? De cara, é agora. Então, eu posso dizer que a pintura, ela foi para o mundo todo, ela foi para a Grécia, França, foi para a Espanha, foi para a Dinamarca, foi para a Alemanha, foi para muitos lugares, assim, fora o Brasil todo, assim. Então, e ela me segurou uma onda, cara, muito grande, assim, ela me deu dinheiro, assim, mas eu pude pagar minhas coisas com ela enquanto a música não chegava. E ainda nem chegou, vai chegar agora dia 4. Então, eu ainda vivo dessa coisa. E foi isso, foi uma necessidade de expressão. Eu tenho aqui, eu sinto... E agora, só que eu dei uma imersão. Eu começava de 8 da manhã na pandemia e até 5 da tarde. Eu tive toda uma técnica ali trabalhada, porque não adianta você querer pintar. Pintar, eu acho que exige uma paciência, uma resiliência, é hercúleo, assim, é um trabalho bem exaustivo, mental. Tem que ter muita paciência para não enjoar, tem que ter muito, sabe, para não gostar, sabe? Você fica, meu Deus, eu vou parar esse quadro aonde? Mas tem uma hora que para, mas não é uma coisa fácil. Eu descobri isso também, mas eu descobri que eu posso ter esse foco artístico, como eu tenho para fazer uma canção, como eu tenho para escrever também. Então eu vi que eu podia viajar ali, que eu podia me expressar dentro. Eu acho que todas as formas de arte, elas são muito intuitivas, assim.
Você não precisa ter a técnica também, você vai de todo jeito, mas você precisa ter o dom para querer, tem que ter muita força de vontade, tem que ter uma compreensão maior, porque senão todos nós, desde pequeno, a gente seria isso, e não é o caso. Eu não consigo fazer muitas coisas a não ser arte. Eu acho que hoje em dia é muito pior ainda. Se acabar as artes, eu morro junto, já basta a pandemia para foder com tudo. Mas eu acho que é uma profissão como outras qualquer, que tem que ter foco, determinação, disciplina, e tem que ter um conhecimento do humano, né? Sabe? Eu acho que eu tenho já com 53 anos, eu tenho uma ideia das coisas da vida e eu posso, sabe, pegar minha arte e colocar para o ser humano, para as pessoas que me consomem. Perfeito, perfeito. Vou me dar liberdade agora, Otto, de trazer umas palavras que você já conhece para falar aqui para você. Mas é o seguinte, eu vou recitar. Otto é poesia viva, de vida contundente, porque sua vida é a palavra musicada. São seus versos que o fazem viver em cada poesia que suas retinas musicais surpreendem. Fala do Paulo Bispo na 4ª capa do seu livro, Meu Livro Vermelho. Meu mestre, Paulo Bispo. Pô, Paulo Bispo, quando eu conheci Paulo Bispo, eu era um jogador de futebol lá do colégio dele. Eu ia para jogar futebol, não queria nem saber de aula. Eu saía no final do ano para outro colégio para poder. Eu só queria jogar. Eu era o cara, o centroavante. E as aulas de Paulo Bispo sempre foram muito bonitas, assim, ele sempre foi muito apaixonante, assim, o cara, ele deixava todo mundo meio... E eu não assistia, eu entrava na aula, quando ele via que eu estava num dia querendo perturbar, ele dizia, Otto, sai. E ele sempre foi meu amigo, mas assim, aí eu deixei o colégio, fui embora, não queria porra nenhuma com nada. E depois, 30 anos depois, eu tive muito mais de 30 anos, eu vejo o professor me seguindo no Instagram, curtindo minhas poesias, curtindo minhas coisas, e veio o convite para fazer um livro, para editar o livro, organizar. E na hora eu disse, cara, professor, pelo amor de Deus, faça essa revisão desse texto, faça esse prefácio, decodifique minha escrita, pelo amor de Deus, porque eu não sei, porque realmente eu não sei. Eu escrevo no instinto, eu escrevo, sabe? Eu crio uma decodificação dos meus pensamentos. E ele topou, e foi lindo, assim, ele pôde ser de uma ajuda muito grande pro meu trabalho, pro livro. E vou lançar lá em Recife, o que eu pretendo, conversas com ele, porque ele é um cara que lida com juventude, ele lida com novas gerações, ele cria essas novas gerações, ele ensina, ele é mestre. Então foi muito importante. Sim, e como é que foi então poder escrever e agora lançar Meu Livro Vermelho? Cara, eu tô começando ali agora, porque se você for ver lá no Instagram, você não acha. É impossível eu tentei achar alguma, você vai com um aqui, ou você vai com o livro e acha, ou você não vai, cara. Então, eu estou lendo agora o livro, eu estou podendo ler e ouvir minha voz agora, porque eu escrevo lá, o Instagram é aquilo, dia pronto foi, esqueci, acompanhei ali 2 dias, depois eu esqueci, agora com o livro concreto, assim, está sendo mais fácil eu entender um pouco o que eu escrevo, o que eu tentei, mas eu gosto muito, porque tem uma história do Brasil ali misturada com a minha vivência, muito grande, tem questões fabulosas de pensar, que o ser humano possa pensar, e a organização lá da Impressões de Minas foi demais, Elza e Wallace foram demais, assim, o esmero que eles tiveram com o livro, porque eu não tinha nem essa pretensão de lançar, eu não imaginava isso, assim, quer dizer, imaginava, né? Mas não era uma coisa assim que eu podia cair. Agora eu estou caindo na real. Eu tenho um livro, eu escrevo, estou me expondo por isso, mas eu gosto porque é escrever também, como pintar, como musicar, fazer minhas músicas, dá no mesmo sentido, assim, o prazer é parecidíssimo, assim, um com o outro, sabe? Como endorfina da minha mente, eles servem, sabe? Eles entram
muito forte assim no meu dia a dia. Eu preciso escrever, eu preciso pintar, eu preciso fazer música. Isso é fato já. Estou fodido. Se acabar um dia, eu vou ter que ir para a rua. Se acabar todos os teatros, todas as rádios, todos os canais, eu vou para a rua. Vamos juntos, viu, Otto? Vou tocar na rua, vamos juntos. Com certeza. E vem cá, você consegue dizer, Otto, como esse livro dialoga com a sua discografia? Cara, eu acho que o pensamento, eu conceituei meus livros, eu acho que as letras, quer dizer, feita por mim, as palavras, a forma. Tem gente que diz, cara, eu leio e ouço tua voz, ó, falando, eu ouço você falando, eu ouço. Tem gente que vê meu canto e diz, porra, é só você poder, essa música é tua, não é possível. Tinha que ser feita por você. Então, eles são escritas, né? As poesias, só que não musicadas. Talvez eles dialogam nisso, na escrita geral, sabe? Na rima, na linguagem do texto, sabe, nos pensamentos. Eu acho que eles dialogam muito, eu acho que eles fazem parte um do outro. Eu não sei nem com a pintura, mas com a música eles são bem similares, assim. Tem uma Saulo Duarte que falou, vou abrir o teu livro, vou fazer uma música, eu tenho que fazer isso, Saulo. E era uma forma, cara. Eu dizia, eu só vou fazer esse livro para ninguém gravar minhas músicas, minhas poesias, se eu não puder. Hoje, quem gravar está fudido, está ali. Se o cara achou que eu esqueci, está fudido. Então, não, vai. Estou brincando, mas era isso, era que eu queria arquivar o Instagram, que é tão mental, que é tão assim, o Instagram é tão usual, casual. Espontâneo também, né? Espontâneo, que não tinha como oficializá-lo, mas o livro ele deixa ali. Fudeu. Olha aqui, ó. Brincando. Literalmente está escrito, está publicado. Mas olha só, por falar em discografia, tem uma coisa que me chama muito a atenção quando olho para a sua obra, para a sua carreira, que você tem uma discografia tão sólida, com os seus álbuns, também com outros projetos que você tá ali cantando, levando as suas músicas. Você tem um show disputadíssimo, sempre que o Otto vai se apresentar, todo mundo quer ver. E é muito interessante notar como você... Eu citei Bob lá no começo da nossa conversa, mas você não é um cara que tem grandes hits lançados. Você tem excelentes discos respeitados e queridos, mas você não é aquele cara... O Otto, quem é o Otto? Aquele cara que, todo mundo joga 2 músicas na mesa que, enfim, o Brasil inteiro conhece. Parece até que você é mais conhecido do que as suas músicas. Voltando à questão de você ser um artista que a arte está em você, saca? Cara, eu vou dizer uma coisa, de novo. Assim, eu faço música para meu público. Nos meus shows, quando eu começo a cantar, o público não para de cantar. Eu não vou tocar na Globo, nem eu tenho 3 milhões de coisas, mas eu considero meus hits, sabe, Bob, TV a cabo, ou Ciranda de Maluco. Ciranda de Maluco é uma música, meu amigo, que daqui a 4 anos eu não vou estar aqui, mas vai estar tocando em Olinda. É uma música eternizada, que é mais do que um hit. Perfeito. Eternizada no Carnaval de Olinda e de Recife. Então, eu sou satisfeito nesse sentido com isso. Assim, o hit você é que tem, o que adianta assim? A maioria dos hitão daí, meu amigo, eu também não saberia cantar para você ver como é a coisa. Se eles não, sabe, eu conheço mais Anitta por Anitta do que um grande hit dela, eu conheço mais, sabe? Se for assim, é relativo. Então, eu me acho muito assim, eu não faço show para 10 milhões de pessoas, nem 10 milhões de pessoas vão me cantar, ou 100 mil pessoas. Mas no Carnaval de Recife eu chego aos 60 mil ali, cantando ali junto, ali, sabe, no Marco Zero, em alguns lugares assim. Mas eu acho assim, que o Bob é eterno, que as pessoas têm um carisma. Porque música é carisma, cara, não é nem hit. Você tem que ter música como carisma. Assim. Se você pegar os sucessos de Caetano, eles não são, sabe? Ele não tem um grande hit, ele tem peninha, porque é carisma. Tem umas músicas carismáticas, lógico, é Caetano Veloso. Olha a obra, o tempo e o talento do cara. Ele tem os hits, mas se você perguntar no povão, se for essa pergunta assim, vamos dizer, se conhece Caetano Veloso, nem sabe se conhece Caetano Veloso. As pessoas nem sabem se... Mas para sabe, para umas pessoas, assim, para as pessoas que compreendem, assim, que tem
uma atitude mais assim, como é que você conhece eu tenho que conhecer alguma coisa eu tenho que conhecer David Bowie, eu tenho que conhecer Lou Reed, eu tenho que conhecer Jay-Z, eu tenho que conhecer mais Lou Reed e Bob Dylan, eu tenho que conhecer, eu tenho que puxar esses caras. Talvez eu tenha nesse nicho aí, sabe, de pessoas que são fundamentais para pessoas que acham que aquilo é fundamental, né? Mas o hit, assim, eu sei que eu expliquei, mas o hit, assim... Mas eu tenho... É porque quando você fala, parece aí a dor do compositor, assim, não, eu tenho que falar das minhas músicas, que elas são, as pessoas gostam muito, até para quem ouve aí, quem vai ouvir esse podcast e dizer, porra, mas ó, tem Louco, porra, tem TV a cabo, tem Bob, tem Janaína, tem 6 Minutos, tem Crua, quer dizer, já tocou em novela, quer dizer, não é assim tão eu trafego num lugar que dá uma visibilidade, que você pode, sabe, você pode não se interessar por música, por aquele determinado música, mas eu acho que uma pessoa que gosta muito do Caetano, ela vai me conhecer, ela vai conhecer alguma música, ela vai ter, sabe, gosta de Alceu, eu estou, sabe, mas estou muito novo ainda nesse sentido, assim, pô, essa geração aí, elas têm, Caetano está com 79, eu estou com 53, assim, tem 30 anos a mais, assim, talvez daqui a 30 anos eu vou ter hits como o de Caetano, entendeu? Ter esse nome de Caetano, essa coisa, eu sinto muito Caetano, porque ele é a base, né? A base da música brasileira, assim, nova, gentil, é isso. Eu defendendo minhas músicas, é isso aí, ó, porra, deixa não. E termina aqui este, então, que foi o último episódio regular, entre aspas, do podcast Música Pra Ver em 2021. Eu te convido, se você ainda não ouviu os outros episódios, a dar uma olhada, porque cada lançamento é como uma revistinha, como um livrinho sobre o tema principal, com pessoas sempre muito incríveis. E te relembro também, ao olhar a página deste episódio, na aba podcast do musicapaver.com, para mais detalhes sobre tudo que você ouviu aqui. Este episódio foi produzido por mim, André Felipe de Medeiros, com o apoio de toda a equipe do Música Pra Ver, especialmente do Nuno Nunes, que conversou com a Pluma. A trilha sonora, como sempre, é do magnífico O Cientista Perdido. Te vejo no próximo episódio especial de fim de ano. Até lá!